Graça e paz, boa noite, pastor, professor, não sei como é que eu chamo você, pode chamar de pastor, professor? Como quiser, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graça e paz, pastor. Hum, Pastor, para mim é uma grande honra poder recebê-lo aqui nessa noite no nosso Instagram da nossa igreja. Eu vou confessar aqui que eu sou um admirador do seu trabalho, né? Um grande admirador mesmo do seu trabalho. Eu acompanho o seu trabalho desde o ano 2008, quando eu vi o primeiro, 2011, quando eu vi o primeiro vídeo chamado Café Filosófico. O senhor estava falando um hum. pouco sobre filosofia na UFRN. E aquele vídeo eu fiquei fascinado por aquele vídeo, e aquele vídeo me despertou a respeito do assunto de apologética, né, de defesa da fé. Eu gostei demais. E depois eu assisti esse seminário aqui, né, que foi distribuído pelo Hum, Rema, né, pela hum. Luminai, e foi bom demais. E aí o senhor indicou alguns livros, né, que eu comecei a estudar bastante sobre isso, né, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, Em Defesa da Fé, Em Defesa de Cristo, né, Em Guarda, e vários livros, né, que eu tinha lido um livro chamado Mostre-me Deus, de um jornalista, que ele falava um pouco como Deus era demonstrado através do universo, né? E aquilo me fascinou, né? E desde lá eu tenho gostado bastante desse assunto, né? O pessoal da igreja aí sabe que eu gosto bastante desse assunto. Para mim é um privilégio poder receber o senhor aqui, né? Quero agradecer pela honra, né? Mesmo de recebê-lo. E para nós vai ser uma noite única. Eu que Eu agradeço, pode agradeço o falar. convite, meu amigo. Uma alegria muito grande estar aqui com você e com todos que nos acompanham aí pelo Instagram. Alegria. Uhum. Muito bom, pastor. Eu também sou. Eu sei que o currículo do senhor é muito, muito bom, né? Pessoal, eu vou ler o currículo dele aqui só para vocês terem noção um pouco do quem, se vocês não conhecem o Tassos, né? O Tassos é presidente, né, do Ministério da Defesa da Fé, pastor ordenado pelo REMAI nos Estados Unidos, advogado, professor da UFRN, professor titular, adjunto, Eu sou associado 4. Deus associado. quiser, no começo do próximo ano eu chego ao final da carreira aí. Tô ficando velho, viu? Oh, maravilha. Maravilha. Professor da UFRN, né? Professor doutor, professor convidado do Rema College, professor visitante da Oral Roberts, né? Então, o senhor teve o privilégio de ensinar na Oral Roberts, né? Que é uma das grandes universidades cristãs do mundo, né? Que honra foi. Conta um pouco, professor, desse privilégio aí de ter ensinado lá na Oral Roberts. A Universidade de Oral Roberts é um lugar que, para quem tiver a oportunidade, deve conhecer. Só a arquitetura da universidade já é impressionante. Você chega lá, você vê o prédio principal, que é o prédio central dela, é a Torre de Oração. Engraçado que quando Uhum, a universidade foi ser construída, o Oral Roberts lá, ele se reuniu com alguns amigos que iriam financiar a construção da universidade e o direcionamento foi a construção da torre de oração no centro da universidade, né? Isso aí é algo uhum, impressionante para quem não é cristão. Como é que você vai fazer a universidade é, e começa pela torre? E a torre uhum, tem todo um elemento arquitetônico, ela é na forma da cruz, e a parte de uhum, cima dela representa a coroa de espinhos de Cristo. Inclusive, tem até um uhum, pequeno vídeo lá no defesadafé.tv sobre essa torre, eu explicando uhum, os elementos arquitetônicos dessa torre. Então, você tem também o uhum, prédio principal, onde eu trabalhava, que tem alguns elementos que lembram o Templo de Salomão. Você tem nesse prédio você tem uma escultura no teto que faz com que a luz do sol passe por ela, e essa escultura na forma de uma pomba, né, do Espírito uhum, Santo, passe por ela e ilumine o saber, né, ilumine o uhum, prédio do conhecimento, passando a mensagem de que todo conhecimento deve ser iluminado pelo Espírito de Deus. uhum, Você tem lá uma fonte com 12 canais que representa os 12 canais apostólicos, os 12 apóstolos, por meio dos quais toda a igreja uhum, do Senhor se estruturou. Então, é uhum, impressionante. Então, eu fui a Oral Roberts para fazer um estágio pós-doutoral lá, um uhum. pós-doutorado, e quando cheguei lá tive a honra de ser convidado para ser professor. E, de fato, Maravilha, ensinei lá por 3 anos e foi uma experiência única. A maior maravilhoso. universidade carismática do mundo. É um lugar impressionante.
Maravilhoso. E continuando no seu currículo aqui, né? Seu PhD em apologética, em pós-doutor em apologética cristã, sociologia jurídica, né? PhD em educação, matemática lógica, mestre em filosofia analítica, especialista em direito, né? Material e processo do trabalho, graduado em direito também, graduado em filosofia. Então, para resumir aqui, eu tenho 2 pós-doutorados, um doutorado, um mestrado e 2 graduações. Né? Então, pastor, eu considero o senhor uma das maiores autoridades no Brasil a respeito desse assunto, né, de apologética, né, na área de filosofia, enfim. Pastor, uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente iniciar essa conversa. Muita gente acha que fé e razão são opostos, né? Ou eu tenho fé ou eu tenho razão, né? Eu não posso raciocinar, né, e ter fé ao mesmo tempo. Né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né? A respeito dessa relação entre fé e razão. E eu queria fazer uma pergunta. O cristianismo, ele é convincente do ponto de vista racional? Fé e razão só são opostas se a fé de que a pessoa fala não for a fé do tipo cristã. Porque a fé do tipo cristã, a fé proposta pelo cristianismo, a fé escritural, a fé bíblica, ela é racional. Existem inúmeros argumentos para nós defendermos que essa fé é racional. E se mesmo que não os houvesse, basta que nós saibamos que há um mandamento na Bíblia, há um mandamento nas Escrituras que diz que nós devemos pensar nossa fé, nós devemos saber as razões da esperança que há em nós. Né? Então, lá na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem que nós devemos estar preparados para apresentar as razões da esperança que há em nós. Então, existe um mandamento específico que diz que não é uma opção do cristão. Na realidade, é uma obrigação, é um mandamento para que pensemos as razões da nossa fé. E tantas outras coisas, e talvez principalmente o fato de que o fundamento do cristianismo é um fato que pode ser investigado pela razão. Lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Você veja que o fundamento do cristianismo é um fato historicamente averiguável. É a ressurreição física e pública de um homem. Só, como se não houvesse um mandamento, nós ainda temos essa afirmação de que o cristianismo se baseia numa fundação que é susceptível à investigação racional. Maravilhoso. Eu acho isso fantástico, né? E pensar que o cristianismo ele é convincente do ponto de vista racional. Muita gente acha que porque você é cristão, você não deve pensar, né? Você não deve estudar, né? Eu, por exemplo, né, eu sou graduado na área de economia, né? Tenho mestrado na área também. Meu irmão é graduado na área de ciência da computação, ele tem mestrado também, é professor da UFMS aqui e está fazendo doutorado. Então a gente sempre gostou muito de estudar na nossa família, né? Então, e às vezes no meio cristão a gente tem aqui, o pessoal fica pensando, né? Poxa, mas acha que às vezes o cara vai entrar na universidade, vai virar ateu, né? Mas na verdade é o contrário, quanto mais a gente estuda, quanto mais eu estudo, quanto mais né, apesar eu sou um curioso, né, a respeito de outras áreas do conhecimento, física, né, matemática, filosofia, eu sou um curioso, né? Mas quanto mais a gente estuda biologia, mais você vê Deus nas coisas, né? Então não tem como desassociar a ciência da fé. Né? Se você for um cientista zeloso, um cientista que não vai negar a realidade, você vai chegar à conclusão de que Deus existe, né? De que Deus existe, né? Que Jesus ressuscitou, né? E é maravilhoso esse texto que Pedro fala, né? Sobre mostrar as razões da fé. Me deixe só acrescentar algo ao que você falou. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, o apóstolo Paulo,
ele diz que Deus se revela não apenas pelas escrituras, mas se revela por meio das coisas criadas. Isso mesmo. Então, as coisas criadas são meios por quais Deus se revela. Então, estudar física, estudar química, estudar biologia, se debruçar sobre as coisas criadas, que é o universo e tudo mais que nele existe, incluindo o ser humano, é estudar uma das revelações de Deus. Maravilhoso. Então, o estudo da teologia diz que nós temos duas revelações. Nós temos a revelação especial, que são os 66 livros da Bíblia, e temos a revelação geral. A revelação geral é a natureza, é o universo. Então, estudar a natureza nada mais é do que se debruçar sobre características de Deus. Isso e mesmo. a universidade, ela nasce diante da percepção de que o mundo pode ser entendido pela inteligência, compreendido pela inteligência. Então, o cristão, quando ele foge da universidade, ele está fugindo da oportunidade de investigar de forma mais profissional quem é Deus. É verdade que a universidade hoje, ela seguiu alguns caminhos, que eu não digo nem tanto do ateísmo, mas digo mais do que isso do anticristianismo. Mas a universidade em si, ela é, por excelência, um ambiente cristão. As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas cristãs. Eu sempre digo assim, você depois do nosso bate-papo, o pessoal procure aí no Google qual é o lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard. O lema é verdade para Cristo e a Igreja. Agora, o cristão de hoje em dia, ele está sendo ensinado a abrir mão dos espaços em que ele deve atuar, abrir mão da arte, da cultura, da universidade, da ciência. Isso só pode ser obra do inimigo das nossas almas. Porque esses ambientes eram, por excelência, ambientes cristãos, e nós devemos ter essa percepção. Agora, o conhecimento superficial leva ao ateísmo, o conhecimento profundo leva ao cristianismo. É preciso que saibamos que temos de estudar. Então, o cristianismo que prega o anti-intelectualismo não pode esperar algo diferente daqueles que seguem. O cristianismo tem que pregar o que ele tem por essência, que é o estudo profundo. Até porque, meus queridos, quando Jesus é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, o que é que ele diz? Amar o Pai com todo o seu coração, sua alma e todo o seu entendimento. Algumas traduções até dizem toda a sua capacidade intelectual. Então Deus quer que nós o amemos por completo. Deus não diz assim, eu quero o seu coração, mas por favor, deixe o seu cérebro do lado de fora da porta. Maravilhoso. Eu até separei uma citação do nanocientista James Tour. Ele fala: somente um principiante que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para mais perto de Deus. É maravilhoso isso, né? Eu estou fazendo um vídeo aí, um vídeo essa semana, vou lançar no canal lá no defesadafé.tv, que é dizendo que a incerteza é uma categoria da ciência. A incerteza, no ponto de vista da ciência, não é uma dúvida, é uma categoria. A mecânica quântica trouxe para o ambiente da ciência o caráter ou o elemento da incerteza, não como a dúvida, mas como algo que faz parte. Então, a ciência por si só ela é incompleta, pelo que ela própria diz. Então, assim, o cientista ele não trabalha sem fé. Existem várias coisas que o cientista tem de ter fé para fazer a ciência. Coisas simples, como a uniformidade das leis da natureza, a razoabilidade do método científico. O método científico não é algo provado pela ciência. É algo adotado por fé. Que as leis as leis da física que estão operando aqui em Natal são as mesmas que estão operando aí no Mato Grosso. Isso daí nós sabemos por fé. Isso mesmo. Não há lógica. As leis da física que operam hoje vão operar amanhã também é uma assunção de fé. Então não há nenhum tipo de ciência que não tenha algum tipo de fé. O próprio ateu ele precisa ter fé para ser ateu, né? Precisa. É um modelo de mundo, é uma forma de ver o mundo a qual ele, para aderir a ela, tem de ter fé. Isso mesmo. E eu gosto muito daquele livro, né, do Norman Glaser e Frank Turek, né, que fala sobre não tenho fé suficiente para ser ateu. Ele mostra justamente que é necessário muito mais fé para você ser ateu do que para você acreditar que Deus existe, né? Então eu queria falar um pouco a respeito disso, pastor.
Basicamente, a apologética, né, que é a defesa da fé, ela se resume em 3 argumentos, né? Que é o argumento cosmológico, o argumento teleológico, né, que é do sintonia fina, né, do design, e o argumento moral, né? Então, todos esses argumentos que são muito bem são sofisticados, né? E são muito razoáveis, né? São muito bons, na minha opinião. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho a respeito desses. Eu sei que o tempo, né, é resumido, mas o senhor explanasse um pouco a respeito desses 3 argumentos que provam a existência de Deus, de que acreditar que Deus existe é mais racional do que acreditar que Deus não existe. Só acrescentando que não são apenas esses argumentos, né? Nós temos argumentos ontológicos, o argumento estético, temos o argumento da confiabilidade das escrituras, o argumento da pessoa de Jesus Cristo, existem muitos outros argumentos. A ressurreição de Jesus, né, também. A ressurreição, então tem vários tipos. O argumento da consciência, isso é um argumento muito forte, inclusive até escrito por alguém que não é cristão. Tem um livro chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos. Que é escrito, inclusive, por um professor lá da New York University, que é Thomas Nagel. Ele escreve esse livro, Mind and Cosmos, que parte significativa do livro é para demonstrar que a consciência não é viável, não é possível em um mundo em que não há Deus. Então, existem muitos argumentos. Agora, você tem razão. Os 3 principais são o cosmológico, o teleológico e o argumento da moralidade, o argumento axiológico. O argumento cosmológico ele se divide em 2 partes. A primeira parte do argumento cosmológico é dizer que a cosmologia contemporânea ela demonstra o que as escrituras têm dito há mais de 3 dezenas de séculos, há mais de 33 séculos. O que a cosmologia contemporânea diz hoje é uma defesa que a Bíblia faz há mais de 3 dezenas de séculos. Então, o que nós temos hoje na cosmologia é a defesa da tese que é chamada Creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Então, a ideia de que o universo veio a existir não é uma ideia velha na história intelectual humana, é uma ideia que inicia em meados do século passado, com alguns adventos da ciência, segundo a lei termodinâmica, universo expansão, radiação de fundo, galáxia cimento, teoria da relatividade, vários argumentos da ciência fizeram com que o cientista assumisse que o universo tinha um início. E se ele foi causado, a pergunta surge na ciência: quem é o causador? Qual é a causa? Se ele foi criado, quem é o criador? Então, o argumento cosmológico, ele trata nessa questão da origem do universo. E também trata na questão da sintonia. Aí entramos para o argumento teleológico, ou o argumento da sintonia fina, ou o argumento do design. Esse argumento... Pastor, vamos explorar um pouco mais a respeito desse assunto, do primeiro argumento, né, do cosmológico. O senhor falou que hoje é um consenso científico, né, de que o universo foi criado, né, ele passou a existir, né, o que a Bíblia fala há muitos anos, né, e que alguns anos atrás se falava que o universo era estático, né, que ele era eterno, né, que o universo não tinha sido criado. E com o avanço da ciência, descobriu-se que o universo ele teve uma origem, né, ele teve um início. Né? Se ele tem um início, ele tem uma causa. Né? Por que essa causa necessariamente precisa ser Deus? Como que a gente... Chega a isso. Se você pegar qualquer livro, desde da Grécia até o idealismo alemão, qualquer livro que fale sobre o universo vai dizer que o universo, você usou o termo correto, é estático. Esse é um termo mais técnico, né? Mas as pessoas entendem assim, é um universo que nunca veio a existir. Um universo que existe desde sempre. Um universo que nunca foi criado. Aí, com os adventos, nós vimos que o universo teve um início. E por que esse Deus é o Deus de quem falamos? Essa causa do universo é o Deus de quem falamos? Porque há vários indícios para isso. Quais são os principais indícios? O que a cosmologia contemporânea nos diz é que, juntamente com o universo, vieram a existir o espaço, a matéria, o tempo, as leis da natureza. Então, são 4 coisas básicas que não estou falando de religião, estou falando de cosmologia, que a cosmologia contemporânea diz que vieram a existir juntamente com o universo.
Então, a matéria não existia antes da criação do universo. Se a matéria não existia antes da criação do universo, a causa criadora da matéria não pode ser uma causa material, porque matéria não havia. Então, essa causa tem que ser imaterial e, portanto, infinita. Não, imaterial e, portanto, espiritual. Como a matéria só vem existir juntamente com o universo, a causa criadora da matéria tem que ser imaterial. Imaterial é um sinônimo de espiritual. A cosmologia diz que o espaço veio a existir juntamente com o universo. Isso é o que a cosmologia diz. Se o espaço veio a existir juntamente com o universo, a causa criadora do espaço não pode ser uma causa espacial, porque espaço não havia. É uma causa não espacial, portanto, infinita. A cosmologia diz que o tempo veio a existir juntamente com o universo. Não havia tempo antes da criação do universo. E até como eu digo aí nesse seminário que você falou, eu não posso falar antes, durante, depois. É uma Isso licença mesmo. poética, quando não há tempo. Isso. Então a causa que cria o tempo não pode ser temporal, é uma causa atemporal. Por isso que essa causa pode ver o futuro que você livremente decide. Deus, ele não é unicamente eterno, ele mora fora do tempo, ele é atemporal. Nós somos eternos, mas nós temos algo, uma categoria inferior a que Deus reside, que é a atemporalidade. O atemporal, ele não fica submetido à lógica passado, presente e futuro. O eterno fica. Deus mora fora do tempo, e é por isso que ele consegue ver o futuro que você livremente decide. E também as leis da natureza, de acordo com a própria cosmologia contemporânea, vieram a existir juntamente com o universo. Ora, o ato de criação não pode ter sido um ato natural pelo simples fato de que leis da natureza não havia. Então, esse ato de criação, logicamente, tem que ser tido como um ato sobrenatural. Maravilhoso. E muitas outras coisas podemos concluir disso. E engraçado que a cosmologia diz que tudo foi criado a partir do nada. Ora, a causa que cria tudo a partir do nada é uma causa extremamente poderosa. Isso. E o próprio Gênesis 1:1, né, fala, no princípio criou Deus os céus e terra. Essa palavra criou ali no hebraico, né, é bara ou bará, né, que significa criar do nada. Né? Então, a Bíblia está falando isso, o que a ciência está descobrindo agora, a Bíblia está falando isso há milênios. Né? Isso. A primeira frase de Bereshit, que é o livro em hebraico, que é Gênesis, nosso Gênesis, que é bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Nada é a ausência de qualquer coisa. Espaço vazio não é nada, é alguma coisa. Energia flutuante é alguma coisa. Então, o nada é a ausência de tudo, inclusive do próprio tempo. Então, essa tese que ficou conhecida na história intelectual pelo nome latino creatio ex nihilo, é uma tese que vem sido defendida pelas escrituras há pelo menos 3 dezenas de séculos, 33 séculos. E a ciência se dobra a essa tese em meados do século passado. Tem um astrônomo agnóstico chamado Robert Jastrow, que ele dá uma imagem perfeita disso, que ele diz que é como se os cientistas com muito esforço estivessem querendo superar a montanha da ignorância. E sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai, e depois de séculos e séculos, quando eles finalmente conseguem chegar ao pico, ao topo, ao ápice da montanha da ignorância, para superar a montanha da ignorância, eles são saudados por um grupo de teólogos que ali estavam sentados há séculos. É isso mesmo, maravilhoso. E, pastor, só fazer um parêntese aí, o senhor falou sobre a questão da criação do tempo, que o tempo não existia, né? E tem algo muito interessante, né? Porque o pessoal tem dificuldade para entender a questão do livre-arbítrio, né? A questão de como Deus sabia que o homem ia pecar, mesmo assim ele criou, e aí é que como os seres humanos podem ser livres, mesmo Deus sabendo que ele sabe das nossas escolhas, né? Ele sabendo das nossas escolhas. E aí tem um exemplo muito interessante que eu vi no vídeo seu, que inclusive é um vídeo, eu também vi um vídeo a respeito disso, do Carl Sagan, naquele documentário Cosmos. Ele fala sobre a questão da bidimensionalidade, né? Por exemplo, você tem um plano, né? Que pessoas vivendo naquele plano, e para pessoas que estão naquela realidade do plano,
né? Elas só conseguem saber da largura da largura e do comprimento, né? Não, da largura, largura e comprimento. E aí elas não sabem de uma nova dimensão que existe também a altura, né? Então, explica um pouco mais sobre essa questão aí, pastor. A cognoscibilidade de Deus do futuro não quer dizer o seu determinismo no presente. Deus conhece o que você livremente decide simplesmente pelo fato de que ele reside fora do tempo. Se ele não residisse fora do tempo, não teria como ele saber. Deus só sabe o futuro que livremente decidimos porque ele reside fora do tempo. Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? Sabe. Deus sabe quem é que está no livro da vida? Sabe. Mas o erro é achar que por ele saber, ele tem que destinar os salvos. Não, não há essa necessidade lógica, porque ele, por residir fora do tempo, ele sabe o que livremente você decidirá. Então, essa é a grande dificuldade das pessoas de entenderem que Deus conhece o futuro. As pessoas dizem, Deus é eterno. Deus não é apenas eterno. Dizer que Deus é eterno não é errado, é uma afirmação correta, porém incompleta. Deus está acima da eternidade, Deus está na atemporalidade. Se lembra que a causa criadora do universo criou o próprio tempo? Está acima da eternidade, acima da temporalidade, por isso ele vê o futuro que livremente decidimos. Inclusive, uma das manifestações, uma das restrições mais bruscas a que se submeteu Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, o Logos, não foi apenas ingressar no espaço, mas foi ingressar no tempo. No tempo, né? Ele ingressou no espaço e no tempo para nascer como homem. Então, isso prova também uma restrição muito perversa, muito terrível, muito limitante do Deus encarnado, quando ele encarna na pessoa de Jesus Cristo para morrer por nós. Então, a grande dificuldade disso, meu querido, é que as pessoas acham que por Deus saber o futuro, ele tem que destinar ou determinar o presente. Não. Ele só teria se ele fosse temporal. Como ele é atemporal, essa necessidade não existe. Maravilhoso. Pastor, só explicar aquela questão da bidimensionalidade, né, de seres bidimensionais, como que eles explicam um ser tridimensional, que para mim faz muito sentido com relação a Deus se tornar carne, né? Digamos que nós somos seres bidimensionais, né? Imagina que um ser tridimensional como Deus, né, que está fora do plano, que a gente poderia chamar de planolândia, né? Esse Deus se encarnar, né? Esse Deus virar bidimensional, que foi o que Jesus fez, né? Jesus, quando ele entrou no espaço e no tempo, ele se tornou bidimensional como a gente seria, né? Isso. Explica um pouco a respeito disso. Existe um livro, Flatland. Terra, é porque vai confundir o povo aí, né? Flatland não tem nada a ver com esse negócio de que a Terra é plana, entendeu? Isso é um livro de Planolândia, fala, né? De seres unicamente bidimensionais. Nesse livro, o autor ele fala da bidimensionalidade, seres que são unicamente bidimensionais. Aí nós que vivemos na terceira dimensão, podemos chegar ali naquela bidimensionalidade. Tem até num vídeo lá que está também no canal no YouTube, defesadafé.tv. Nós podemos chegar numa folha e dobrar a folha, por exemplo, e uma mancha que está aqui vem para cá, e aqueles seres que vivem na bidimensionalidade olham aquela mancha desaparecendo de um ponto e aparecendo no outro. Para eles, que seria um milagre, né? Bidimensionalidade, aquilo teria configuração miraculosa, o que para a gente é facilmente explicado. Então você imagine um ser como Deus que vive na atemporalidade. É por isso que para ele é natural ver o futuro que livremente decidimos. Nós nunca conseguiremos fazer isso. Nunca conseguiremos. Só pode ver o futuro realmente quem é atemporal. E só existe um atemporal, Deus. É o único que genuinamente pode ver o futuro, porque ele é atemporal. Maravilhoso, pastor, é isso mesmo. Então, resumindo o argumento cosmológico aí, né? O universo ele passou a existir, né? O universo tem origem. Se o universo tem origem, ele tem uma causa. Deve ter uma causa. E essa causa necessariamente precisa ser atemporal, espacial e não material, né?
Então, atemporal, não espacial e espacial. imaterial. E imaterial, né? Então, e o Deus cristão, ele se encaixa em todas Isso. essas qualidades, né? Esses O atributos. Deus do judaísmo e o Deus do islamismo também se encaixam nisso aí, Uhum, certo? Para você uhum, restringir desses três deuses, o Deus do judaísmo, ele não é em uhum, oposição ao do cristianismo. O cristianismo não é uma oposição ao judaísmo, mas é a completude do judaísmo. uhum, E o Deus do Islã, por que não o Deus do Islã? Por que não o Deus só do Antigo Testamento? Porque o Deus da Bíblia como um todo. Aí você entra no outro argumento, que é o da que é o de confiabilidade das Jesus, né? Escrituras. Uhum, O de Jesus e o da confiabilidade das Escrituras. Os uhum, 66 livros da Bíblia têm características que são únicas, incomparáveis com qualquer uma outra que você imaginar. uhum. Isso mesmo, maravilhoso. Então, é, aí indo para o outro argumento, né, que o senhor começou a falar sobre o argumento do design, né, do teleológico. Fala um pouco mais sobre esse argumento e por que a gente pode acreditar que Deus existe através desse argumento. Porque quando olhamos para o universo e para a vida, eles são os dois, né? O universo e a vida estruturados de tal forma que é absolutamente inimaginável, impensável considerar que aquilo pode ter sido por acaso. Há 122 características que são milimetricamente sintonizadas só no universo para que a vida seja possível. São as 122 constantes antrópicas, conhecidas, né? Constantes antrópicas, né? conhecidas por alguns chamam de constantes antrópicas, 122. Então, nível de oxigênio no ar, transparência atmosférica, o fato de radiação, campo magnético na Terra, enfim, são 122. Então, a Uhum, probabilidade de nós termos 122 situações milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível, por uhum, acaso, é uma uhum. probabilidade que é estimada em uma chance em 10 elevado a 138. Isso daí, Ou uma seja, chance em 10 impossível. é impossível. Existe um princípio na matemática chamado princípio de Borel, que já diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. O princípio de Borel, que é um princípio da matemática na área de probabilidades e estatísticas, probabilidade e estatística já diz que isso é impossível. Uma chance em 10 a 50. Então, uma chance em 10 a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance em Uhum. 10 a 52, 100 vezes impossível. Uma chance em 10 a 53, 1000 vezes impossível. Uma chance em 10 a 54, 10 mil vezes impossível. Qual é a quantidade de impossível que eu vou chegar quando eu chegar a uma chance em 10 a 138, que é a Meu probabilidade de, por Deus. acaso, nós temos Uhum. um planeta como a Terra em que as 122 características são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Por Sintonizado isso, simultaneamente, né? simultaneamente, se uma delas alterar, a vida, por exemplo, Já se a era. Não existiria gravidade, vida. não, se a gravidade for alterada em uma parte, em 10 elevado a 40, no primeiro segundo da origem do universo, os planetas não se formariam. A vida não seria possível. Então é assim, você crê que tudo isso foi por acaso, é mais fé É muito do mais que fé. para crer. Exato. Aí que Uhum. é muita fé. É muita fé. É. Precisa muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão para acreditar num negócio Oh, desse, né? Para mim, precisa mesmo. o argumento do design, para mim, ele é um dos melhores, porque a gente tem a analogia do relojoeiro, né? Essa analogia, ela fala que quando você encontra, se você estiver andando na floresta, se você encontrar um relógio cravado de diamante, né, preciso, você não vai achar que aquele relógio é um produto da natureza, né? Não, há São, inteligência ali, existe um projeto por detrás daquele relógio. Se isso a é gente um princípio da pode história continuar. intelectual criado por William Paley. O Uhum, princípio diz assim, né? Por trás de um relógio sempre há um relojoeiro. isso mesmo. Continua aí. Pode continuar, você. Não, eu só queria acrescentar que tem um nome específico na história intelectual Isso é. humana, esse princípio É. que diz que quer dizer o quê? Como você disse, toda vez que nós vemos informação, que nós vemos complexidade, automaticamente nós atribuímos isso a ser consequência de uma causa inteligente. E eu falei Isso. do universo. E a vida também é extremamente Muito complexa. complexo. Não há O vida DNA, simples. o DNA, né? Ele é extremamente complexo. Pode O DNA é continuar. um alfabeto. O DNA é um Uhum. alfabeto de 4 letras, A, T, C, G. É um alfabeto que passa uma informação.
Se nós pegarmos, por exemplo, o DNA de um organismo unicelular, nós seres humanos temos 100 trilhões de células. Se nós pegarmos um organismo que só tem uma célula, que é uma ameba, por exemplo, e nós não pegarmos nenhuma outra parte da estrutura celular da ameba, partes extremamente complexas, como RNA e outras tantas, você pegar só o DNA de uma ameba, a informação contida no DNA de uma ameba é equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Meu Deus. Como é que você pode dizer que isso pode ter sido feito por acaso? 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Não há vida simples. Não há. Por mais rudimentar que lhe pareça um organismo como uma ameba, o DNA dela é que tem informação equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. E o ser humano nem se compara. Uma célula só sua do seu cérebro tem informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. 5 milhões de páginas são 25 mil livros de 200 páginas. Uma biblioteca de fôlego, de envergadura, uma biblioteca impressionante em uma só célula. E eu não estou nem falando da chamada química biológica. Porque tem um amigo meu, inclusive com quem eu trabalhei nos 3 anos nos Estados Unidos, na Oral Roberts, que ele dizia assim, ele fazia licurgo, rapaz. O problema é que, com todo respeito aos biólogos, né, dizer, licurgo, o problema é que os biólogos não conhecem química. Porque nós estamos falando aqui de DNA, mas se nós formos para elementos mais micro, como por exemplo, como é que as proteínas são formadas? Como é que os aminoácidos sabem que devem se estruturar? Se ligar, né? Ligar daquela forma específica. Porque a proteína é como uma ferramenta. Um alicate, por exemplo, ele tem o formato que é dado pela função que ele vai desempenhar no futuro. É uma mente inteligente que faz o alicate. Porque o formato do alicate, ele é dado pela função que ele vai desempenhar. Um martelo já é outro formato. Por quê? Porque ele vai desempenhar outra função. Da mesma forma são as proteínas. As proteínas são estruturadas de acordo com a função que no futuro ela irá desempenhar. Como é que os aminoácidos sabem que vão se ligar daquela forma para criar aquela proteína, para desempenhar um processo tal no futuro? Então você crê que tudo isso não precisa de uma causa inteligente por trás de tudo isso? Tem que você ter pode até inteligente, crer, né? Tem que ter. Se você tiver fé que foi pelo acaso, aí sim é a fé muita irracional. fé. Irracional. A fé cristã não é irracional, a fé cristã é racional. Muito bom. E, por exemplo, se você chegar em casa e você vê uma mensagem escrita, né, da sua mãe, filho, leve o lixo para fora, né, você não vai achar que aquelas letras elas se organizaram de forma aleatória ou o caos produziu aquelas letras. Não, você vai achar que tem inteligência por detrás. Em uma mensagem simples, em uma combinação de letras. Se a gente pensa assim de uma combinação de letras simples, imagina uma combinação de letras como você falou do DNA, né? Que é uma combinação de letras que faz o que a gente é. No nosso DNA está a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo. Cada célula que nasce, ela nasce já com esse projeto de quem nós somos. Então é algo incrível, né? O ateu ele precisa... Se por trás de 3 palavras você diz que há uma mente inteligente por trás, o que é que você vai dizer por trás de 1000 volumes da Enciclopédia Britânica, que é o DNA de uma ameba? Se por trás de 3 palavras, como você disse, filho, tire o lixo, né? 4 palavras no caso aí, filho, tire o lixo. Se por causa por trás dessas 4 palavras, você identifica que foi uma mente, não foi por acaso, o que é que você vai dizer quando você se depara com informação equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica? Maravilhoso. Eu gosto de citar um exemplo também. Por exemplo, quando se você chegasse em casa, né? Chegasse em casa e você encontrasse na mesa da sua casa, na mesa da cozinha ali, um bolo, né? Um bolo, e esse bolo escrito o seu nome, né? O que seria mais racional? Você acreditar que um caminhão cheio de ovo, farinha de trigo, manteiga, chocolate, né? Aquele mais ingredientes aí, né? Fermento, ele estava cheio desses ingredientes, um caminhão vinha na virada da sua esquina. Esse caminhão estava em alta velocidade, ele dobrou, ele não conseguiu virar e ele começou a capotar. E aqui eles elementos começaram a se misturar e pela rotação os elementos começaram a se aquecer e cozinhar e daí caiu um bolo na sua mesa, na mesa da sua casa. É irracional pensar isso, né? É muito mais inteligente pensar que alguém inteligente pensou em você,
planejou aquele bolo, separou os ingredientes, o ovo, a farinha de trigo, o fermento, né, a manteiga, misturou esses elementos, né, bateu, colocou no forno, né, colocou a cobertura, escreveu o seu nome e colocou em cima da mesa. Então, geralmente eu comparo isso com as pessoas que acreditam. E é bom a gente falar sobre isso, porque eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de microevolução e de macroevolução. Porque nós acreditamos que existe microevolução e nós rejeitamos a ideia de macroevolução. Que existe um processo de seleção natural, mutação aleatória, em que os organismos evoluem, isso é fato. Toda pesquisa em vacina, pesquisa em antibióticos, toda pesquisa em cultura de bactérias, ela trabalha com a ideia de que aquelas bactérias mais resistentes, elas se duplicam e criam outro tipo de bactéria. O que não existe nesse processo é um ganho de complexidade a ponto de nós dizermos que começamos com uma espécie e terminamos com outra. E eu uso espécie aqui de uma forma bem aberta, porque nem a taxonomia moderna concorda sobre o que é espécie. Mas você não tem ganho de complexidade no começo e no final. Por exemplo, os seres humanos, eles sofrem processos microevolutivos. Tem muitas pessoas hoje que nascem até sem os dentes, os terceiros molares, que o povo fala dente ciso, dente feio, né? Dente do juízo, dente ciso aí. Pronto, os terceiros molares, muita gente nasce sem esses dentes. É um processo microevolutivo. Agora, esse é tão ser humano como aquele do passado. Microevolução existe e é bíblica. Noé, por exemplo, quando Deus leva os animais para a Arca de Noé, ele não levou um casal de Doberman, um casal de pastor alemão, um casal de Pinscher, um casal de Golden Retriever, ele não levou um casal de cada tipo de cão, não. Levou um casal de cães. A partir dos cães, desse casal, todo o processo microevolutivo deu todas essas que chamamos raças de cães. Isso é microevolução. O que não existe é macroevolução. Você ter, no decorrer do tempo, um ganho de complexidade a ponto de você começar com uma ameba, começar com um organismo unicelular e terminar com um ser humano, por exemplo. Isso não existe, porque existem várias provas contra essa possibilidade. Eu posso citar umas aqui para você, se você quiser. Tem várias. Pode por citar. Exemplo, isso aí é algo contrário a uma das leis mais poderosas da natureza, que é a segunda lei termodinâmica, que diz que as coisas tendem naturalmente a um processo de maior desorganização. Então a evolução pressupõe um processo natural de ganho de complexidade, e não de perda de complexidade. De ganho de organização, e não de perda de organização. Outro problema que nós temos também é a ausência de fósseis de transição. Se a macroevolução fosse o fato, nós teríamos inúmeros fósseis de transição, o que não existe. Não tem, a lacuna, né? É uma lacuna, né? Há uma lacuna importante. Os poucos que há são fraudes. Eu mesmo estive numa cidade chamada Glen Rose, tem um amigo meu lá que tem um museu chamado Creation Museum, Museu da Criação. O nome desse meu amigo é Carl Barr. Ele tem esse museu lá, eu fui lá e lá está o dente do homem de Nebraska. O dente do homem de Nebraska foi a partir desse dente que construíram todo um fóssil de transição. Depois descobriram que esse dente era o dente de um porco. São fraudulentos esses fósseis de transição. Não há. Agora, o que há é... Hoje mesmo, eu andar na rua aqui, eu vejo gente que parece um fóssil de transição andando. Tem gente muito esquisita. Entendeu? E sem falar nisso, tem certas patologias que podem dar essa impressão, né? Certas deformidades que podem dar essa impressão. Existem muitos outros argumentos. Um argumento muito importante é o argumento da complexidade irredutível, por exemplo. Você é uma pessoa muito chique, não vai entender esse meu exemplo, mas eu vou tentar dar. Você conhece a ratoeira? Aquela ratoeira antiga que era um negócio de madeira assim, com uma mola, gancho. Né? Esse argumento é dado por Michael Behe. Ele diz assim, a ratoeira é um sistema irredutivelmente complexo. Ela tem 5 partes. Né? Tem a mola, a madeira, o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você tirar qualquer uma dessas partes, ela não funciona. Da mesma forma, cada vez mais, o ser humano é entendido dessa forma. Os organismos são entendidos dessa forma. Então, os órgãos são essenciais. O número de órgãos que se dizia que eram órgãos decorrentes da evolução está diminuindo radicalmente. Por exemplo, o cóccix, o apêndice. E eu falo brincando, se
Se você souber escrever cóccix em português, você está muito bem em português, viu? O cóccix, o apêndice, são coisas que eram tidas como órgãos vestigiais, mas que hoje estão cada vez mais tidas como essenciais para a vida. O apêndice é muito importante para o sistema linfático, o cóccix para a fixação de tendões. Então você tem tudo isso cada vez mais tido como elementos centrais para a vida como ela é. Não pode ter evoluído de algo antes. É como a ratoeira. Se você tirar órgãos centrais, aquilo não funciona. Então só pode ter sido criado da forma que é. E por fim, tem muitos argumentos. Eu podia passar a noite todo dia falando sobre isso, mas eu vou dar só esse último argumento. Eu quero falar só esse último argumento. Ô, pastor, esse se argumento você permite, muito se você delicado. quiser, a gente pode passar, a gente pode terminar a live de 1 hora e aí a gente conversa um pouco mais uns 15 minutinhos, meia hora. Quanto tempo aí já? Tem quanto tempo aí? Tem 46 minutos, a gente tem mais 15 minutos. Então deixa eu falar esse argumento aqui. Eu posso falar depois com você, sem problema, mas deixa eu só falar esse outro argumento. Esse livro, que é o mesmo livro que eu falei, de Thomas Nagel, uma parte desse livro ele trata desse outro assunto, que ele diz assim, mesmo que você der tudo o que o macroevolucionista quer, você pode dar para ele tudo que ele quer, mutação aleatória. Aliás, as mutações benéficas são menos de 1%, viu? Mutação aleatória benéfica quase não existe. Mas mesmo que você der aí mutação aleatória, você der seleção natural, você der o tempo que ele quiser, 14 bilhões de anos para o universo, o tempo que ele quiser. Mesmo assim, quando nós colocamos isso na equação, esse tempo que eles dizem não é suficiente para termos a diversidade de vida que temos na Terra. E a complexidade também, né? Quando eu estudei na Inglaterra, tinha um colega lá que era biólogo. Eu estudava na área de filosofia analítica, ele na área de biologia, e ele dizia, rapaz, eu gosto muito do Brasil. Eu dizia, por quê? Ele dizia assim, rapaz, porque lá em uma árvore eu encontro mais diversidade do que aqui na floresta toda. Quer dizer, a diversidade biológica de insetos, de vida, é impressionante. Ela não é explicada pelo evolucionismo. Então, a evolução, macroevolução, é uma fantasia. Pastor, só para dar um exemplo também disso que você falou, sobre a questão, muita gente fala, não, dê tempo, né? Se você der tempo, as coisas, a evolução vai acontecer, né? A gente não vê porque a gente não vê evolução, porque a gente não tem, você precisa ter, sei lá, milhões de anos, né? Bilhões de anos para a coisa evoluir. Aí tem um exemplo que eu acho bem interessante, né? Se um avião, né, ele, digamos que você pegue papel picado, né? Verde, amarelo, azul e branco, e você forma a bandeira do Brasil, né? Se você, né, pegar um balde cheio de papel picado, branco, amarelo, azul e verde, e jogar de cima da árvore, vai formar uma bandeira? Não. O tempo o tempo é em desfavor. O tempo, juntamente com a segunda lei da termodinâmica, faz com que as coisas tendam a maior desorganização, a menor complexidade, e não o contrário. Então, se você jogar da árvore, não vai formar uma bandeira. Aí ele diz, não, dê mais tempo, então vamos subir mais alto. Se um avião, né, lá de 11 mil pés jogar essas mesmas, né, pedacinhos de papel, elas vão formar uma bandeira? Na verdade, não, ela vai espalhar mais ainda, né? Que é esse argumento da segunda lei da termodinâmica, né? As coisas tendem a se desorganizar. Um exemplo disso é o seu quarto, né? Se você não arrumar ele, né, ele vai tender a se desorganizar, né? As coisas no universo, elas tendem a uma desorganização. E sobre essa questão de macro e microevolução, o próprio Darwin, né, ele não observou macroevolução, ele observou microevolução, que era o quê? O tentilhão lá, que o bico dele foi modificado de acordo com, né, a região que ele estava ali, a necessidade que ele tinha, né, de um determinado alimento. Então isso adaptou ele, né, o bico dele, mas um tentilhão não virou um peixe, né? Um tentilhão continuou sendo um tentilhão. Não houve mudança de espécie. Toda a construção relevante do estudo genético, que foi importante no século XX, é pós-darwiniana. Pós-darwiniana. Então, Darwin não tinha acesso a isso. Então, entendeu? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Todo o conhecimento que temos hoje do elemento genético, Darwin não tinha isso.
Uhum. Maravilhoso, pastor. E aí, então, nós falamos sobre o argumento cosmológico, né? Só para resumir aqui, falamos sobre o argumento cosmológico da existência de Deus, né? Então, o universo, ele existe, o universo teve um início. Se teve início, tudo que tem um início tem uma causa. Então, essa causa precisa ser espacial, não material, atemporal, né? E nós falamos sobre o argumento teleológico, né, que é o argumento do design, né? Então, tudo que a gente vê, existe inteligência por detrás, né? Mas aí eu gostaria de introduzir um assunto, né? Tá quanto tempo falta? Falta 10 minutos, mas Certo. Qualquer coisa a a gente gente... pode reiniciar de novo, né? Eu só queria dizer que, porque se você achar melhor, porque a gente já começou com um novo assunto, vai falar do argumento moral, alguma coisa assim, que você falou dos Isso, três? isso. Então, pronto. Você acha melhor? A gente já inicia outra, como é que você quer fazer? Você que Não, a sabe. gente vamos terminar e a gente começa Certo. outra. Quando Eu só terminar quero o dizer tempo. que só quero dizer que muitos desses vídeos estão Hum, disponíveis. Você acessa lá no seu navegador, você bota defesadafé.tv. uhum, Aí você vai ser direcionado ao canal de vídeos do Ministério da Defesa da Fé, em que muitas dessas explicações estão lá com maior pormenorização, mais detalhes, mais uhum. calma. Então, esse Maravilhoso. e também no Instagram do Defesa da Fé, que é @Defesa da Fé, Uhum, você pode ir lá no link da bio, né, como o pessoal fala, e tem uhum. acesso ao canal do YouTube, a blog, a muitas outras coisas. Só deixar essa informação para aqueles que queiram Isso, se aprofundar, tem essa oportunidade. maravilhoso. E o Pois não, pessoal fica à aí, vontade. pessoal que está seguindo a gente aí, né, acompanhando a live, que não segue o pastor Tassos, né, clica aí, segue ele, né, eu sigo ele, o Ministério da Defesa da Fé, é maravilhoso o conteúdo que eles trazem, então quero deixar essa motivação para você fazer isso. Pastor, a questão do argumento teleológico, do design e tal, nós falamos sobre isso, e a gente vê que as coisas são, o universo é belo, né? Se você olhar para uma supernova, se você olhar para as galáxias, né, para as estrelas, é lindo. Você vai olhar para o mar, olhar para as árvores, né, para os animais, é lindo. Mas tem os ateus, né, eles costumam levantar quando a gente fala sobre isso, eles costumam levantar o argumento da questão do mal, né, o problema do mal, né, que é aquele paradoxo de Epicuro, né, se Deus é bom e todo-poderoso, né, porque o mal existe. Então, fala um pouco a respeito disso. Se Deus é bom e poderoso, por que o mal existe? O problema da moralidade, o problema do mal é muito interessante. Mas a primeira coisa que nós temos que ver é o elemento filosófico. Né? Nós temos o elemento filosófico e temos o elemento que eu chamo existencial, que alguns chamam de emocional. O problema filosófico do mal é o seguinte: alguns acham que Deus não é compatível com a existência do mal, mas é o contrário. Nós só identificamos que há mal no mundo porque Deus existe. Nós só identificamos que há mal no mundo porque existe bem no mundo. Então, entre o bem e o mal, nessa distinção, é que podemos identificar que algo é mal. E para distinguirmos o bem do mal, nós temos que entender que há uma lei moral objetiva a partir da qual o bem e o mal se distinguem. E se há Uhum, uma lei moral objetiva, é muito razoável nós defendermos que é um legislador moral objetivo, que uhum, chamamos de Deus. Se Deus não existisse, nós não identificaríamos o mal no mundo. C.S. Lewis, que é um grande escritor, engraçado que ele era ateu por questões da moralidade. E uhum, ele dizia assim, como é que eu posso dizer que uma linha é torta se eu não tenho a ideia de uma o linha padrão, né? reta? Um padrão de uma linha reta. Eu só Uhum, posso ter a percepção de que a linha é torta porque a linha é reta. Então, quando uhum, nós temos a percepção do mal no mundo, isso se dá porque nós identificamos que existe uma linha reta. Por isso uhum, é que podemos identificar o mal no mundo. Então, uhum, essa é a primeira coisa. Isso não se confunde com a questão do problema do mal existencial, que é o seguinte: pessoas às vezes estão passando por muitas dificuldades. A pessoa chega assim para o pastor e fala assim: pastor, rapaz, eu tô com um problema com Deus. E qual é? Rapaz, eu conheço uma pessoa tão boa que está batalhando contra o câncer. Eu conheço uma pessoa tão boa que morreu, uma pessoa tão boa que está sofrendo.
E você diz assim, aí você, nesse momento, você tem que saber que ela não está querendo uma resposta filosófica, ela está querendo uma aproximação pastoral. Então Uhum. nós temos que ter cuidado para identificarmos, só que se a busca é por uma definição filosófica da compatibilidade da existência de Deus com a existência do mal, ou se a pessoa quer uma aproximação pastoral. Então, o Uhum. mal, os filósofos já estão convencidos disso, não é incompatível com a existência de Deus. Agora, por que, que o mal existe? Por que, que Deus Uhum. criou o mundo assim? É uma outra pergunta importante. Você veja bem, Deus poderia ter criado um mundo onde não existisse o mal, onde qualquer Uhum. coisa que você fizesse fosse forçado a ser uma coisa boa. Neste universo em que o mal não é possível, nós não temos o amor. Por Isso quê? mesmo. Porque o amor pressupõe a possibilidade de não amar. O Uhum. amor é a livre escolha em Uhum. acertar, em amar, diante da possibilidade do erro. Uhum. No universo em que nós fôssemos maduros moralmente, como é o universo em que vivemos, o amor é possível porque podemos errar Uhum. escolhendo acertar. Então, a Uhum. possibilidade do erro é um pressuposto lógico do Uhum. amor. Porque como é que Deus pode querer que nós o amemos se nós não tivéssemos a possibilidade de rejeitá-lo? Uhum. Uma pessoa pode até forçar a outra a se comportar como se amasse, mas não pode forçá-la a amar verdadeiramente. A Uhum. pessoa só ama Maravilhoso. verdadeiramente diante da possibilidade do não amor. Isso Então, mesmo. esse mundo que é dessa forma é o mundo em que o ápice, o máximo, o pico da moralidade é possível, que é o amor. Uhum. Agora, esse sofrimento todo, Deus nos garante que ele virá acabar. Nós temos Uhum. que olhar para a vida da perspectiva da eternidade. A Uhum. eternidade coloca em perspectiva tudo que vivemos. Porque o que Uhum. passamos aqui é irrisório, insignificante diante Uhum. daquilo que experimentaremos ao lado do Pai, em quem, ao lado de quem encontramos o regozijo e a alegria plenas e Uhum. eternas. Então, Uhum. tudo isso é que dá sentido à existência do mal no mundo em que vivemos hoje. Maravilhoso. Pastor, tá, faltam 2 minutos para acabar. Eu vou encerrar essa live. Pessoal, eu vou encerrar essa live e eu vou começar outra porque a gente tem algumas coisas para falar ainda. Então, eu vou encerrar, vou deixar salvo aqui, né? A gente vai compartilhar no IGTV também. E aí, eu vou iniciar outra live e vocês já entram novamente, tá bom? Só voltando aqui. Então, o argumento da moralidade, né, é para mim também é um dos mais fortes, né, porque da onde veio essa noção de amor que a gente tem, né, da onde vem o sentimento, né, essa noção, não é simplesmente de reações químicas que a gente tem no cérebro, né, tem que existir algo por detrás disso, né, precisa haver, para a gente ter esse padrão, e isso é intrínseco do ser humano, né? Toda sociedade na história elas tiveram padrões morais, né? Absolutos, né? Que está intrínseco no ser humano, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, sobre esses padrões morais absolutos no ser humano. O grande romancista russo, Fyodor Dostoiévski, no livro Irmãos Karamazov, ele diz: se Deus está morto, tudo é permitido. Se Uhum, não há Deus, não há critério objetivo de moralidade e não há diferença entre dar um sorvete para uma criança ou torturá-la. uhum, Se somos reflexo de unicamente reações neurais ou reações em nossa cabeça, não há por que considerar tais atos como bons ou maus. São unicamente atos naturais, como uhum, uma pedra que rola, uma uhum, árvore que deixa as uhum, folhas caírem. Isso não é bom nem mal. A uhum, moralidade existe diante da perspectiva de que temos uma lei moral objetiva a partir da uhum, qual nós podemos identificar o que é certo e o que é errado. O certo e o errado necessitam da lei moral objetiva, e esta lei moral objetiva pede a existência de um legislador moral objetivo, que é Deus. uhum. E aquela pergunta, né? Quem é melhor? Quem foi melhor, né? Madre Teresa ou Hitler, né? Qualquer pessoa sã, ela vai entender que Madre Teresa foi uma pessoa melhor do que Hitler, né? Mas da onde vem esse padrão moral, né? Deve haver uma lei moral objetiva, absoluta, né? Acima de nós. E se existe uma lei moral,
né, objetiva, existe um legislador moral objetivo que só pode ser Deus. Né? Deus colocou esses padrões morais dentro de nós, Deus colocou a noção de certo e errado, né? Deus colocou o amor nos nossos corações. E esse mundo onde tem certo e errado, onde existe o certo e errado, né, existe a possibilidade do mal. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio, então nesse mundo onde Deus nos deu o livre-arbítrio, né, o mal acontece porque pessoas livremente optam pelo mal. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, né, ele fala no livro Cristianismo Puro e Simples. Pense em um país onde as pessoas... Não, isso ele fala no problema do sofrimento. Pense em um país onde as pessoas fossem admiradas por fugirem da batalha, ou que um homem se sentisse orgulho por trair todas as pessoas que tivessem sido bondosas. Você também poderia tentar imaginar um país onde 2 mais 2 fosse igual a 5. Né? Então ele fala justamente, uma pessoa que vai para a batalha, né? E você considera essa pessoa corajosa. Né? Da onde vem essa noção de coragem que a gente tem? Né? E ele fala outra coisa. Mas por que Deus não impede que certas coisas ruins aconteçam? Imagine uma viga de madeira que se torna suave como a grama, quando for usada como arma, e o ar se recusasse a obedecer-me, se eu tentasse criar nele ondas sonoras que carregassem mentiras ou insultos. Mas tal mundo seria aquele que as ações erradas seriam impossíveis e, portanto, o livre-arbítrio seria nulo. Né? Então, o C.S. Lewis justamente falando disso, né? Que os seres humanos, a gente vê mal moral no mundo, por quê? Porque seres humanos livres, agentes morais livres, que somos nós, eles optam pelo mal. E porque eles optam pelo mal, existe o mal. Né? O mal é uma consequência da ausência do bem. Né? De pessoas optarem, decidirem pelo mal. Então, né? E aí C.S. Lewis, imagina se as leis da física impedissem, né? Se Deus, toda vez que uma pessoa fosse fazer o mal, Deus impedisse. Não haveria livre-arbítrio. Né? Então, se Deus impedisse, todas as vezes que houvessem guerras, Deus impedisse, né? As pessoas de fato não seriam livres. Não seriam livres. Então, assim Deus... como a mesma coisa de Deus impedir alguém fazer algo que ele não queira, seria ele criar aquele que ele soubesse que só agiria da forma que ele quisesse. Isso mesmo. Que seria aquele robô, né? Exato. Tanto faz Deus determinar o nosso agir no mundo, como ele só criar aqueles que ele sabe que agiriam conforme ele quisesse que as pessoas agissem. Então, é importante porque muita gente diz assim, mas Deus não sabia que Adão ia pecar, por que Deus criou Adão? Porque tanto faz Deus só criar a pessoa que ele sabe que vai agir da forma que ele quer, como ele criar qualquer pessoa e forçar que ele haja da forma que ele quer que ele haja. Entendeu? Isso, maravilhoso. Então, pessoal, nós falamos um pouco a respeito do argumento da moralidade, né? Outra coisa, né? A respeito desse argumento da moralidade, né? No paradoxo de Epicuro, ele fala, né? Ora, se Deus é bom e onipotente, ele deveria acabar com o mal, né? Mas a onipotência de Deus não significa que Deus pode fazer todas as... Tem coisas que Deus não pode fazer, né? Por exemplo, Deus não pode fazer coisas ilógicas. Deus não pode fazer um círculo quadrado. Deus não pode fazer um homem ficar grávido, né? Então fala um pouco a respeito disso, professor. Agora é importante aí que Deus permite a existência do mal, não é porque ele não possa acabar com o mal. Deus pode acabar com o mal, porque são duas coisas diferentes. Você está dizendo de algo por exemplo, Deus não pode fazer um solteiro casado. Então, Deus não pode fazer um coisas ilógicas, né? Ilógicas. Por quê? Porque a logicidade emana de Deus. Isso mesmo. Agora, isso é diferente. Deus poderia fazer um mundo em que não há o mal? Poderia. O fato é que há coisas que Deus não faz, não é porque ele não pode fazer. Ele pode, mas é porque ele não quer fazer. E coisas que vão até contra o seu caráter, né? Contra isso, mas no caso do mal, por exemplo, ele não quer fazer por quê? Porque ele nos criou como seres maduros moralmente.
Uhum. Seres maduros moralmente são aqueles que arcam com as consequências das suas ações. Um grande Uhum. problema na teologia, as pessoas acharem que tudo o que Deus pode fazer, ele deve fazer. Uma Uhum. coisa não se implica da outra, não se Uhum. colige da outra, não se Uhum. conclui da outra. Deus pode fazer muitas coisas e ele não as faz, muitas vezes, porque não quer. Uhum. Então, isso é muito, muito importante esclarecer, porque tem gente que acha que você diz que há livre-arbítrio e há mal no mundo, porque Deus não pode acabar com o mal. Deus pode acabar, inclusive Uhum. Deus vai acabar com o mal. Essa é a Isso. promessa das Escrituras. Uhum. Não é porque Uhum. Deus não pode acabar com o mal que o mal existe agora. Uhum. É porque ele nos cria como seres Ele moralmente tá dando maduros. tempo, né, para as pessoas. Existe. Aí tem até uma pergunta que diz assim: eu acho que Deus deveria acabar com o mal. Aí o outro perguntou: ele deveria começar por você? É verdade. Muito bom. E a Bíblia fala que Deus um dia vai acabar com o mal, né? Isso. Eu sou professor de escatologia também no Rema, né? Eu gosto bastante desse assunto. Né? E a gente sabe que, né, o estado eterno é um estado perfeito, né? Sem mal, sem choro, sem dor, sem doença. E esse é o plano original de Deus, né? Deus não criou o mal e Deus, ele não... não é o plano de Deus o mal, né? Que a gente vê de maldade. Pastor, só para a gente finalizar aqui, né, nós falamos aqui dos três argumentos, né, argumento cosmológico, teleológico, né, do design e argumento moral. Né. Só para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, o senhor falou que explorar um pouco mais, o senhor falou que o Deus cristão, né, o Deus, né, o argumento cosmológico, ele pressupõe a existência de um Deus. Esse Deus pode ser o Deus judaico, o Deus cristão ou o Deus dos muçulmanos. Esses três argumentos são Se bem enquadram, né? comportados. Não, o cosmológico, o teleológico e o da moralidade Se pressupõe a enquadram existência de um Deus. Se enquadram nesses Isso. três deuses. Nos Aí, deuses só para a gente afunilar, né? Para a gente chegar... Por que o Deus cristão que nós existe, né? Fala um pouco a respeito da confiabilidade das Escrituras e um pouco a respeito da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico que a gente pode investigar e pode provar a respeito da ressurreição. As escrituras, elas são únicas, singulares, se comparado com qualquer outro livro já produzido na antiguidade, né? Eu sempre digo assim, o que são as escrituras? São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos num período de 15 séculos. Então são livros que têm estilos literários totalmente diferentes. Você tem livros fortemente poéticos, como os primeiros capítulos de Gênesis, você tem Salmos, Provérbios, você tem livros de história, são tratados históricos, como o segundo livro de Lucas, que é Atos. Você tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia só no livro de Atos, o próprio Evangelho de João. Então são livros históricos. Você tem livros que são de natureza profética, como Daniel. Você tem livros que preveem acontecimentos que se dão 8 séculos depois, 4 séculos depois, livros de Isaías, etc, etc. Então são livros com estilos totalmente diferentes. Uhum. E autores totalmente diferentes. Você tem autores que são reis, como é o caso de Salomão, o caso de Davi. Você tem pescadores, como é o caso de Paulo era um Pedro. erudito, né? Paulo era um filósofo de alta envergadura, de fôlego, alguém que foi treinado aos pés do de neto Gamaliel. de Gamaliel, que é neto do fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então você tem todo esse aglomerado de pessoas, né? Cerca de 40 autores que escrevem os 66 livros da Bíblia. São 39 autores que escrevem 31 autores que escrevem os 39 livros do Antigo Testamento, 9 autores que escrevem os 27 livros do Novo Testamento. E quando você pega esses 66 livros produzidos nesse período todo, você não tem uma só contradição. Tem dificuldades, mas são aparentes. Para ela, há soluções. Eu estou até querendo criar uma série de vídeos que eu vou colocar tanto aqui no arroba Defesa da Fé, quanto no defesadafé.tv, sobre essas aparentes contradições da Bíblia, dificuldades da Bíblia. Para todas elas, tem solução. Isso é inigualável se comparado com qualquer outro livro.
Eu mesmo, quando eu escrevo meus livros, eu sempre digo assim, eu termino de escrever sozinho um livro, quando eu vejo no final tem contradição. Eu tenho que reeditar, pedir alguém para ler, para dar uma... Porque eu Revisar. sozinho, você revisar, você imagine 40 autores, no período de É 15 impressionante. séculos. E É não tem, então impressionante. isso é um caráter único. Qualquer intelectual, pode ser ateu, pode ser o que for, tem que se dobrar essa unicidade, singularidade, caráter ímpar das Uhum. escrituras. E Outra a coisa questão das impressionante também. cópias, né? Pois é, aí as pessoas dizem muito assim, mas será que isso não foi moldado no passar do Uhum. tempo? Será que era assim desde sempre? Porque é tão impressionante. Aí o interessante é isso, né? O Antigo Testamento é mantido pelos judeus. Os judeus têm essa grande contribuição. O judeu é o Uhum. povo da palavra, né? Então, desde o Uhum. concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo, que foram estabelecidos aqueles livros como o do Antigo Testamento, eles não estabeleceram 39 livros. O livro sagrado Uhum. judaico é Tanar, é dividido em 3 partes, Torá, Nevi'im e Ketuvim. Eram 24 livros, só que esses 24 livros têm o mesmo conteúdo dos 39 do Antigo Testamento. É como Maravilhoso. uma pizza que você tem uma pizza... É uma coisa mais doida que eu acho da face da terra, você chega na pizzaria e o cara pergunta, você quer qual é o tamanho da pizza? O cara diz, são 6 fatias. 6 fatias porque ele corta em 6 fatias, porque ele É, pode cortar em 12, em é. 2, né? Em Uhum. 4, do jeito que ele quiser. Então, Uhum. o conteúdo do livro sagrado judaico tem 24 fatias e foi dividido em 39 para o Antigo Testamento. Então, Uhum. esse texto foi mantido pelos judeus desde o concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo, e isso é mantido muito forte. Mas no Uhum. Novo Testamento também, que é impressionante, inclusive eu tenho até um vídeo lá no Defesa da Uhum. Fé.tv, que é como a Bíblia foi formada, para quem quer saber como Uhum. todos os livros, 66, foram formados. Mas o Novo Testamento, as pessoas acham que aquilo poderia ter sido editado, Uhum. ajeitado. Mas é tão impressionante que nós temos, só do Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias na Maravilhoso. língua original em que ele foi escrito. Vocês sabem que o Uhum. Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes de aramaico. O Uhum. Novo Testamento foi escrito em grego. Nós Uhum. temos 5.686 cópias em grego do Novo Testamento. E se nós colocarmos essas cópias uma ao lado da outra, elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. Isso é um Meu recorde. Deus. O Meu Deus. 0,5% de discrepância, Uhum. 80% do 0,5% de discrepância diz unicamente respeito Uhum. à questão de ortografia. O quão Uhum. maior o número de cópias, maior a chance de discrepância. Então, diz Uhum. respeito unicamente à questão de ortografia. E nenhum ponto da discrepância toca em uma doutrina central do cristianismo. Então, o Uhum. livro que você lê hoje é o mesmo Uhum. que foi escrito lá. Agora, é interessante que, mais interessante do que isso, é se comparar com os outros livros. Uhum. A A Ilíada, né? Ilíada de Uhum. Homero tem 643 cópias. Os Meu diálogos de Deus. Platão são baseados em 7 cópias. E tem mais. E se todas essas cópias em grego fossem destruídas, mesmo assim nós conseguiríamos reconstituir todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos, unicamente com base no que Nas cartas, né? citam Dos pais da os igreja. pais da igreja. Uhum. Exceção de 11 versos, você reconstruiria todo o Maravilhoso. Novo Testamento. Isso sem levar em consideração as traduções que foram feitas para línguas da época, como o próprio árabe, o latim. Nós temos aí cerca de 25 mil cópias traduzidas para outras línguas. Então, o texto que você lê hoje é exatamente o texto que você lê lá atrás. Sem falar, meu querido, que estou falando de um texto que houve uma determinação imperial para que ele fosse destruído, né? Uhum. Diocleciano, no ano Uhum. 303 depois de Cristo, determinou que Uhum. todo esse material fosse destruído e os cristãos fossem mortos. Então, isso é incomparável, é único, é singular. E como não fosse apenas isso, o texto ele se submete à investigação. Existem fatos que podem ser Históricos, né? investigados, históricos, Historicamente. a começar pelo fundamento do cristianismo, que é Uhum. aquilo que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando as escrituras diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Para você ter a ideia, o único documento que se pretende histórico, que diz que Jesus não morreu, é o Corão. Uhum. Não existe nada na produção intelectual em Roma
nada na produção intelectual na Grécia, nada na produção intelectual da antiguidade que diga que Jesus não morreu. Pelo contrário, a produção intelectual da humanidade da antiguidade é unânime em dizer que Jesus morreu, foi crucificado. Só o Corão diz que não foi. E o cristianismo, no seu livro sagrado, que são as Escrituras, diz, na primeira epístola 15, no verso 14, diz que este é o fundamento, a base do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. É vã a nossa pregação. Único, isso é único, é corajoso demais. Porque está dizendo, se não, e olha que é uma ressurreição física, num túmulo público. Porque o apóstolo Paulo podia ter dito, se eu não sonhei com um anjo, o cristianismo é vão. Ora, ele poderia até ter sonhado, mas não teria como a gente investigar. Uma coisa única, não basta para isso a coisa ser verdadeira, ela tem que ser verificável, investigável. E a ressurreição de Jesus Cristo é algo investigado. A tese judaica, por exemplo, é que ele não ressuscitou, inclusive essa tese está até na Bíblia, é que ele não ressuscitou, né, que os discípulos roubaram o corpo, né? Roubaram o corpo e disseram que ele estava vivo. Ora, como é que gente frouxa daquele jeito? Porque eu acho que eles, antes da ressurreição e do advento de Pentecostes, ele era um frouxo. Porque o próprio Pedro negou, né? Cristo 3 vezes. Então, como é que esse povo, que era tão frouxo, após a ressurreição, se torna tão corajoso, tão cheio de ímpeto, de força, e após o advento também do Espírito Santo de Pentecostes em Atos 2, se tornam tão fortes que de frouxos passaram a serem capazes de morrer pela fé. Todos os apóstolos foram perseguidos, mortos, torturados e mortos, à exceção de João, que teve sua pena convertida e ficou lá na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos e não negaram a ressurreição de Cristo. Você já viu alguém combinar algo assim? Ei, vamos combinar uma coisa, vamos dizer uma mentira. E o que é que você vai ganhar com isso? Todo mundo vai morrer. Então isso não se sustenta. E ninguém morre por uma mentira, né? Você pode até morrer por uma mentira achando que ela é verdade, né? Tem gente que morreram por filosofias, né, crenças, achando que aquilo era verdade. Mas ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira. Né? Então, eles morreram porque eles sabiam que era verdade. E se, né, como se diz, né, que os discípulos roubaram, significa que eles fraudaram. Né? Eles não iam morrer por um negócio que eles sabiam que tinha fraudado. Né? Não iam ser como Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? Como Paulo, como os outros, né? Bartolomeu esfolado, né? Que é tirar a pele vivo. Então, todos eles morreram de mortes brutas, né? E não negaram. Ora, só no advento de Atos 2, no advento de Pentecostes, nós temos mais cristãos reunidos ali do que Jesus Cristo viu em toda a vida. Isso mesmo. E o próprio Paulo fala no credo lá, né, de 1 Coríntios capítulo 15, que mais de 500 irmãos viram Jesus. Né? Então seria fácil para investigar aquilo. Né? E ele fala, dos quais sobrevivem até hoje. Então seria fácil um desses falar, ó, cadê? Eles estavam lá porque eles eram testemunhas, eles sabiam. Era fácil você investigar naquela época. Né? Por exemplo, imagina que os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus. Seria fácil para os judeus irem no túmulo e falar, ó, beleza, não ressuscitou, cadê o corpo? Acha o corpo. Seria, para os judeus, seria do Sinédrio lá, né, Caifás, né, seria, os prêmios deles seria achar o corpo de Jesus. Mas eles não conseguiram achar. Por quê? Até hoje. Até hoje. O cristianismo diz, você quer acabar com o cristianismo, acha o corpo de Jesus. Acha o corpo, isso mesmo. 1 Coríntios 15, 14. Quer acabar com o cristianismo? Está aqui, acha o corpo. Outra coisa, a Gisane colocou aqui, a questão das mulheres também serem testemunhas, né? As mulheres naquela época, elas não tinham testemunho, elas não poderiam ser usadas como testemunhas em tribunais. Né? E o fato das mulheres testemunharem e ser relatado isso significa que o testemunho é verdadeiro. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Pelo viés da análise textual, quando você coloca como testemunhas alguém que não são fortes,
para o que você quer, é um indício que você está narrando a verdade. Porque, do contrário, você colocaria aquelas testemunhas que são fortes. Você coloca homens, rabinos. Uhum. O fato de os apóstolos terem escrito que foram mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição, com certeza fizeram isso contra a vontade. Disseram, meu amigo, não acredito não, eu vou colocar aqui, o povo não vai acreditar, mas eu tenho que descrever a verdade. Aí colocaram as mulheres, porque o testemunho da mulher na sociedade judaica da época valia nada. Uhum. Mas colocaram por quê? Porque era a verdade. Não só isso, a análise textual também mostra os apóstolos falando mal de si próprios, né? Uhum. Dizendo que eles dormiram, Uhum. que eles Isso não mesmo. entendiam. Então, tem várias passagens em que demonstram... A própria contradição, aparente contradição, né? Não é contradição, mas assim, por exemplo, lá na ressurreição, né? Um fala que o anjo estava dentro, outro fala que estava fora, outro fala que estava sentado. Então tem algumas coisinhas, mas Isso aí é o seguinte. Pode... Isso aí é o seguinte, por exemplo, no direito processual, a disciplina de que trata da teoria das provas é o direito processual. Notadamente, o direito processual civil, que é de base para todo o direito. No direito processual civil, se você vai pegar testemunho, ou você vai colher testemunho de várias pessoas, e esses testemunhos de várias pessoas são idênticos no centro e na superfície, isso é indício de conluio, de que combinaram. A teoria das provas do direito processual diz que os testemunhos são genuínos, são verídicos, quando eles concordam no que é central e discordam no que é secundário. Por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, essa live aqui, se você perguntar, me diga uma coisa, quais foram os elementos principais tratados? Eles vão dizer, a maioria vai dizer, argumento cosmológico, teleológico, argumento da moralidade, falaram sobre a Bíblia. Agora, se perguntar, em média, quantas pessoas assistiram? Eles vão discordar. Isso um vai dizer foi 50, outro vai dizer 60, outro vai dizer 45. Detalhe, né? Porque são elementos superficiais. Então, concordar no central e discordar no superficial é o que a teoria das provas diz, que é característica dos testemunhos genuínos, verdadeiros, que não são combinados, não são frutos de conluio. Maravilha, pastor. Gente, foi poderoso demais. Obrigado por essa aula. Pastor, foi... A gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, gente. Eu sou apaixonado por esse assunto, maravilhoso. A gente poderia se aprofundar mais, mas, né, espero que a gente tenha deixado um gostinho de quero mais você, né? Pastor, para a gente finalizar, se o pessoal, eu sei que você deixou os livros aí, né, para o pessoal assistir, os filmes, os vídeos para o pessoal assistir, né? Se você quiser mais sobre apologética, acompanha o Dr. Tasso Licurgo, né? E eu gostaria que o senhor recomendasse alguns livros, né? Se uma pessoa quiser se aprofundar mais nesse assunto, ela quiser estudar mais, né, sobre apologética, sobre a racionalidade da fé cristã, quais livros o senhor recomenda? Nós temos muito material lá no defesadafé.tv, tem um Instagram do @defesa da fé, você pode seguir a gente também, @tassos.licurgo. E quanto ao material mais profundo, depende da área em que você quer atuar. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que para fazer apologética tem que ter um conhecimento generalista, gostar de todas as áreas. Não necessariamente. Se você é historiador, é advogado, é biólogo, seja lá o que for, você pode usar o seu tipo de conhecimento para defender as escrituras. Por quê? Porque Cristo é a verdade. Então a verdade ela é investigável pelo conhecimento, por quaisquer que forem as áreas. Então, dependendo do que você queira, eu posso lhe orientar para livros específicos. Um livro bom, introdutório, é esse que você falou, de Norman Geisler e Frank Turek, que Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Qualquer livro de William Lane Craig é muito bom. Qualquer livro de Hugh Ross é muito bom. Tem muitos livros. Lee Strobel também, né? Lee Strobel, que ele não é tanto ele não é alguém que cria conteúdo, mas ele transmite, comunica muito bem o conteúdo. Ele é um jornalista, né? Ele entrevista os defensores, né? Entrevista, mas é um livro muito bom. Ele tem uma trilogia, não é? Em defesa de Cristo, em defesa da fé, em defesa da graça também. Pronto. Então, muito bom essa trilogia. Então, meus queridos, podem entrar em contato com a gente sobre a sua área específica. Não é? Então, nós fazemos isso.
Aqui em Natal, na igreja em que eu sirvo como pastor, que é a Igreja Defesa da Fé, nós temos um evento chamado Café com Ciência. Então, nós fazemos 6 encontros todo ano para investigar as razões para a fé. Mas se você está em outro lugar, você pode mandar a sua mensagem para o @ Defesa da Fé, que será respondida. Às vezes demora um pouco, porque é muito trabalho pessoal, mas será respondida, será encaminhada e será respondida com um livro específico para você se aprofundar, dependendo da sua área. Por exemplo, ressurreição que a gente falou daqui, um dos maiores estudiosos da ressurreição é Gary Habermas. Gary Habermas. Ele dedicou a vida dele ao estudo da ressurreição. O estudo da ressurreição. Então, depende do que você quer. A gente pode indicar livros para você. Maravilhoso. Pastor, se o pessoal quiser fazer algum curso, né, você tem cursos no seu site lá sobre apologética? Nós temos um curso lá, introdutório, que você entra lá no defesadafé.org, defesadafé.org, você vai lá e tem cursos. Eu acho até que no link da bio, de @Defesa da Fé, também deve ter. Tem um curso lá de introdução apologética. Nós estamos com um projeto de produzir mais cursos. Viu? Muito bom. O curso que tem lá é absolutamente gratuito, viu? Absolutamente gratuito. Muito bom. E pode fazer esse curso introdutório lá. E estamos orando ao Senhor por tempo e por um espaço adequado, para que possamos produzir mais cursos para o povo de Deus aí poder defender a sua fé. Maravilha, pastor. Obrigado aí pelo tempo. Eu sei que está avançada a hora aí. Obrigado pelo seu tempo, ter dedicado esse tempo para nós aí. Foi maravilhoso. A gente vai deixar essa live salva. Vou mandar para o senhor também. Suas considerações finais, né? Suas palavras finais para o pessoal que está nos assistindo. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade que nós tivemos aqui de conversar sobre a defesa da fé. Eu queria incentivar todos que nos assistem para que possam saber que há um andamento, existe um direcionamento, a 1 de Pedro 3,15, para que possamos crescer na possibilidade de apresentarmos a razão para a esperança que há em nós. Aqueles que são pais, principalmente, têm que saber que a fórmula que era passada para a criança, a forma de dizer assim, não pense, apenas creia, essa fórmula não mais funciona. Que você possa cada vez mais dizer para o seu filho o seguinte: meu filho, pense, duvide, investigue, se aprofunde, porque Cristo é a verdade. Não vamos fazer como Pilatos fez lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 38, em que ele vai para Jesus para fazer a pergunta mais importante que existe: que é a verdade? E não espera a resposta. Diante da própria resposta, porque em João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Diante da própria resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante da própria resposta, o que é a verdade? Pilatos pergunta para Jesus, que é a própria resposta. E lá em João 18,38, não espera, se vira e vai embora. Que não façamos dessa forma. Que possamos nos encontrar ou nos aproximar de Jesus na percepção de que Ele é de fato a verdade, e se Ele é a verdade, não só a nossa fé, mas a nossa razão levará a Ele. Como é que nós podemos amar verdadeiramente aquele que não conhecemos? Amar a Deus com o nosso intelecto é um pressuposto lógico do amor genuíno que devemos ter para Ele. É um pressuposto lógico da nossa dedicação integral, de nos doarmos com o nosso coração, a nossa alma e o nosso cérebro, como diz o mandamento lá em Mateus, para que nós possamos nos entregar ao nosso Senhor. Então, que nós cresçamos, todos nós, nessa percepção de que o cristianismo não é uma coisa que pode ser levada mais ou menos. Ela é a coisa mais importante da sua vida se você é cristão. Então, se dedique ao estudo para que você cresça nisso. Quando eventuais ventos da incredulidade baterem a sua porta, é a concepção intelectual que você tem, que lida com a verdade, que fará com que você tenha aquela força de que você precisa para se ajoelhar e orar perante o Senhor, para lhe tirar daquele momento ali por qual você está passando. Cristo é a expressão da verdade, e podemos buscar essa expressão não só com o nosso coração, conforme eu disse, mas também com a nossa mente. Para terminar, já se dizia, meu querido, que a grande distância que todos nós temos de caminhar não é mais do que uns 20 e poucos centímetros. É a distância que separa o cérebro do coração, aí uns 40 centímetros, cérebro do coração. Então temos que fazer
pelo cérebro, mas temos que levar tudo isso para o coração. Mas para chegar no coração é preciso que tenhamos a convicção que estamos lidando com a verdade. Então, minhas palavras de agradecimento pela oportunidade de compartilhar com vocês essas informações e essas opiniões e essas impressões sobre aquilo que é a coisa mais importante para todos nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Rapaz, uma salva de palmas aí. Maravilhoso. Se você estivesse na igreja, você ia ser ovacionado. Uma salva de palmas. Espero que depois de passar essa pandemia, eu possa ter a oportunidade de trazer você para a nossa igreja. Para nós vai ser uma honra, pastor. Quero de coração mesmo agradecer por esse tempo, por transmitir tantas coisas, né, para nós. E motivar você a seguir o pastor Tassos, né, no Instagram dele, acompanhar as postagens, o Ministério da Defesa da Fé. Você que segue ele também, segue a nossa igreja, o perfil da nossa igreja também, Verbo Campo Grande MS. Me segue também, Vinícius, @Vinícius Misael. E pastor, mais uma vez, obrigado. Um abraço na sua família aí, na sua esposa. E boa noite. Um grande abraço, viu? Deus abençoe. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado pela audiência aí. Foi bom demais.